Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à terceira aula da Semana Bipro. Essa é uma aula muito especial, porque aqui eu vou te apresentar o meu método de edição no Lightroom e no Photoshop, etapa por etapa. O método que eu desenvolvi ao longo desses 9 anos de trabalho e que funciona para qualquer tipo de fotografia. Seja fotografia de eventos, estúdio, externa, newborn, gestante, paisagens, até pet e muito mais. É um método de edição que já foi testado e validado por mais de 10 mil fotógrafos de todos os cantos do Brasil e do mundo também. Fotógrafos que fizeram meu curso completo, o Workshop Bipro. Fotógrafos também iniciantes e experientes de cidades grandes e pequenas que estão usando esse método e obtendo resultados incríveis. Eles estão conseguindo utilizar a edição de imagem para diferenciar o seu trabalho, se destacar no mercado e conquistar mais clientes. Como o Gisélio, que comprou um terreno, um carro, conquistou a própria casa e alcançou o reconhecimento que sempre sonhou em ter para o seu trabalho nas redes sociais. Eu trabalhava numa empresa de ônibus e não estava tão feliz com aquela rotina do trabalho. Foi quando eu resolvi pedir minhas contas, comprei uma câmerazinha cropada e junto com minha esposa viajamos para a Europa, tentar a vida por lá. Só que na época a Europa também estava numa crise e voltamos sem grana e sem emprego. Só me restava essa câmera na mão. Só que eu não estava conseguindo entrar no mercado de trabalho e muito menos me manter da fotografia. E aí foi quando vi um curso do Bipro, do Rafael, e aí resolvi fazer. E em 2 meses já tive o retorno, 100% do curso. E galera, para você ter ideia, eu não sabia nada de Photoshop. Viu? Só trabalhava um pouquinho no Lightroom. Photoshop era o bicho de 7 cabeças. Consegui aumentar o valor do meu trabalho, consegui pegar novos clientes, consegui minha casa própria, consegui terreno, consegui ter câmeras de backup. Ou até mesmo como a Nádia, que depois do Bipro conseguiu enfim transformar a sua paixão em um negócio e se dedicar à fotografia e agora tem ensaios marcados com antecedência na sua agenda. Essa é a terceira aula e se por acaso você chegou diretamente aqui e ainda não sabe o que é a Semana Bipro, eu explico. Você está no maior evento online e gratuito de edição de imagens da internet. Aqui eu estou compartilhando o meu fluxo de trabalho de edição e ensinando como você pode transformar a sua fotografia através do Adobe Lightroom e do Adobe Photoshop para alcançar o diferencial que você sempre buscou para suas fotos. E antes de mais nada, eu recomendo fortemente que você assista às 2 aulas anteriores, porque a Semana Bipro encerra logo no domingo e elas vão sair do ar e você pode acabar perdendo esse conteúdo incrível. Aqui em cima desse vídeo tem um menu onde você pode acessar cada uma das aulas da semana. Na primeira aula, eu falei sobre os pilares de uma boa pós-produção. Também ensinei 3 técnicas que eu utilizo diariamente para trabalhar no Lightroom. Já na segunda aula, eu mostrei as principais ferramentas que você deve dominar no Photoshop para fazer uma boa edição. E antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de fazer um agradecimento super especial a todo mundo que está participando do grupo no Facebook da Semana Bipro. Fotógrafos de todos os lugares do mundo que estão postando fotos, deixando depoimentos, publicando sobre o evento nas redes sociais. Saibam que isso é muito importante para todos nós aqui da equipe Bipro. Se você ainda não está lá no grupo, então aperte no botão abaixo desse vídeo e participe, porque o grupo só vai ficar disponível até esse domingo. E eu também preciso te lembrar que a Semana Bipro não acaba por aqui. No domingo, nós temos a última aula que será ao vivo e onde além de recapitular as aulas anteriores, você vai poder tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Então, anote aí no seu celular. Será no domingo, às 20 horas no horário de Brasília, aqui mesmo na página da Semana Bipro. Agora, eu gostaria de responder uma das perguntas que eu mais recebi nessa semana, que é: Rafa, eu só tenho equipamento básico ou eu só tenho a lente do kit. Eu preciso ter um equipamento top para alcançar bons resultados na edição? E a resposta é não. Primeiro, você não precisa nem mesmo ter uma câmera. Muitas pessoas começam na fotografia sem ter câmera, trabalhando como editor de imagem ou auxiliar de outros fotógrafos, que inclusive foi exatamente como eu comecei. E também como é o caso do Paulo Cavalcante, que logo depois de fazer o curso foi contratado. Dá só uma olhada.
Eu fiz num momento delicado, onde eu estava desempregado, e quando eu terminei de fazer o curso, eu fiz um portfólio, levei no estúdio e fui contratado de cara. Então eu sou muito grato, muito feliz. E aí depois você pode comprar então o seu equipamento e começar a fotografar. E mesmo com equipamentos básicos, você pode sim conseguir resultados incríveis com a ajuda da edição. Uma Canon T3, por exemplo, e uma lente do kit a 18-55mm serão mais do que o suficiente para você produzir belas imagens. Dá só uma olhada nessa foto que eu fiz aqui com uma Nikon D7000 e a lente 18-55 do kit. Esse é o antes e esse é o depois da edição. E olha essa outra aqui que eu fiz com uma Canon XT e uma lente 50mm. Dá pra ver que as fotos originais apresentam um resultado até simples, mas quando a gente faz uma boa edição, nós podemos transformar isso em grandes imagens. Lembre-se disso, definitivamente não importa o equipamento que você possui, a pós-produção vai sim ajudar você a elevar o nível de qualidade do seu trabalho e você pode conseguir resultados melhores do que muitos fotógrafos que possuem um equipamento superior ao seu. Então agora chegou a hora de eu te mostrar o passo a passo completo do meu método de edição. Lembra que na segunda aula eu falei sobre os 3 pilares do Photoshop? Pois é, agora é o momento de você organizar esses pilares dentro de um fluxo de trabalho. Pois é, ter um fluxo de trabalho organizado e com etapas bem definidas é extremamente importante. É um processo que vai trazer um padrão para o seu trabalho. Um padrão de retoque, um padrão de cores, um padrão de qualidade nas suas imagens. Ter etapas bem definidas vai trazer também um padrão de tempo que você leva para finalizar uma edição de um trabalho ou de uma foto. Só que essas etapas, elas devem seguir uma sequência correta e produtiva, que usem as melhores ferramentas e as melhores técnicas, que ofereçam um resultado ótimo dentro de um curto tempo e que permitam que você, claro, seja criativo aí e fique feliz com o resultado. E é disso que se trata o meu método, você aprimorar a qualidade da sua fotografia, alcançar os resultados que você deseja para o seu trabalho e também otimizar o seu tempo. Assim, sensacional. Como mudou o meu fluxo de trabalho. Mudando o fluxo de trabalho, muda tudo na sua vida. Tendo mais tempo até para passar com a minha família. Porque eu ficava muito o dia todo assim, tratando foto, com nível de exigência demorando, aquele processo demorado. Agora, tudo mais rápido, assim, ó. É outro mundo, é outro mundo. Vamos conhecer agora então o meu método de edição passo a passo aqui, que vai utilizar então os 2 softwares, tanto o Lightroom quanto o Photoshop. E eu dividi esse método em 6 etapas e eu vou te mostrar cada uma delas aqui, além de dicas práticas para você sair aplicando nas suas fotos. Então vamos lá, a primeira etapa é a etapa da revelação, que nós vimos nas aulas anteriores, onde você vai utilizar todos os recursos do Lightroom para revelar a sua fotografia, para melhorar a luz, para melhorar a cor, para direcionar o olhar para onde você deseja chamar a atenção na sua fotografia e assim depois você exporta essa fotografia para continuar as outras etapas dentro do Photoshop. E é isso que eu quero te mostrar agora. Nessa primeira etapa, temos o exemplo aqui de uma das aulas anteriores, onde nós fizemos essa revelação somente no Lightroom. Essa é a foto original e aqui nós temos a foto revelada pelo Lightroom. Ela já melhorou muito, mas ainda faltam muitos ajustes para a gente fazer. Faltam ainda 5 etapas que eu vou te mostrar aqui agora. E depois, indo para o Photoshop, então, a primeira etapa dentro do Photoshop é a etapa da limpeza de cena. Mas o que é isso? Limpar a cena é remover todas as distrações, sejam objetos, pessoas, carros, árvores, postes, enfim, tudo o que está aparecendo na sua fotografia, mas que não necessariamente precisaria aparecer. E por estar aparecendo, acaba causando uma distração. Esse tipo de problema nós corrigimos logo no começo da edição no Photoshop, na etapa da limpeza de cena. Eu tenho alguns exemplos aqui que mostram também que a limpeza de cena não necessariamente precisa ser feita só na pós-produção. Você também pode limpar a cena já na sua fotografia. Lembre-se do que eu falei. Fotografar pensando na edição vai fazer com que você esteja um passo à frente. Então olha que interessante esse exemplo aqui. Isso é muito comum de acontecer, né? Nós carregamos a mochila,
deixamos ela em algum lugar e às vezes ela acaba aparecendo na cena, acaba aparecendo na fotografia. Nesse caso aqui eu enquadrei, vi que a mochila estava lá, eu poderia retirar a mochila, fotografar assim e retirar a mochila na edição, porém, facilmente, modificando o ângulo, eu consigo eliminar a mochila da cena sem a necessidade de utilizar a pós-produção. Ou, claro, usando o ângulo ou indo lá e retirando a mochila do local. E também, nesse caso aqui, quando eu mudei o ângulo, agora as árvores que estão ao fundo passaram a se tornar uma informação confusa, passaram a se tornar uma informação que chama a atenção. Então, nesse caso, eu fiz uma nova limpeza, mudando mais uma vez o ângulo da fotografia, subindo a câmera e fazendo uma foto mais de cima, onde eu captei agora o chão como fundo, que é mais neutro e mais leve, que combina mais e destaca mais a modelo, certo? Então, a limpeza, à medida que a gente aprende a fazer a limpeza no Photoshop, a gente começa a fazer a limpeza já na hora da fotografia. Porém, tem algumas coisas que são inviáveis da gente retirar na hora da fotografia. E aí, nós temos que retirar na edição. Como, por exemplo, esse caso aqui, onde eu estava fotografando e apareceu o flash no enquadramento. Então, nesse caso, eu posso utilizar uma ferramenta como, por exemplo, o sensível a conteúdo, onde eu vou pegar o laço, contornar o problema que eu preciso corrigir. E aqui eu vou usar a opção editar preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Essa opção aqui, ela vai fazer uma leitura na imagem para preencher o interior dessa seleção que eu acabei de fazer com a ferramenta laço, certo? E aí eu posso modificar aqui quais informações o Photoshop deve considerar ou não para preencher essa seleção. Eu acho que ele já fez um bom trabalho aqui mesmo com o formato padrão. Eu só não quero que ele utilize esses galhos aqui para replicar. Então eu posso pegar a opção menos, ou seja, apagar, e eu vou tirar os galhos para ele não duplicar para lá. Ó. Então agora ele não repetiu e ficou perfeito. Certo? Vou fazer um OK, ele vai aplicar isso, Ctrl D, e agora eu vou repetir o processo aqui para tirar essa outra parte. Além disso, você pode usar outras ferramentas, como por exemplo carimbo, como por exemplo pincel de mistura, que vão fazer um bom resultado também, dependendo do caso. Olha só. E quando não ficar perfeito, você pode usar então essas outras ferramentas para completar. Ó. Nesse caso aqui, eu vou usar o carimbo para fazer o acabamento. Pronto. E quando eu tenho esse outro tipo de problema, que é um fio, eu posso usar então a ferramenta pincel de recuperação para manchas. E aí eu vou pegar um tamanho bem pequeno e vou fazendo a correção aos poucos. Então, a segunda etapa desse fluxo de trabalho é a limpeza de cena. Primeira, revelação. Segundo, limpeza de cena. E a terceira etapa desse fluxo de trabalho é o retoque. É nesse momento que nós vamos retocar a pele, retocar os olhos, o cabelo, a roupa, quando necessário, e até mesmo o fundo. Dá só uma olhada nesse exemplo aqui. Ó. Nós podemos ir desde retoques mais leves, como por exemplo, simplesmente remover um amassado da roupa, utilizando o dissolver, vindo em filtro, dissolver. Eu consigo ajustar formas, seja do corpo, seja de algum objeto, ou até mesmo do cenário. Então, olha só, aqui a roupa estava amassada, eu consigo desamassar ela tranquilamente. Muita gente usa isso para emagrecer também, diminuir braço, mas isso fica a critério de cada um. O importante aqui é a gente entender como utilizar a ferramenta. Cada um vai utilizar ela da forma que achar melhor, certo? Então a gente pode ter um retoque, desde um retoque leve, como esse, até um retoque de pele, que precise de ajustes mais minuciosos, suavizar uma olheira, que é muito comum, praticamente todo mundo tem olheira, né? Então a gente precisa suavizar isso para dar um aspecto melhor para a pele, e é exatamente nesse momento, na terceira etapa do processo de trabalho, que nós vamos fazer esses retoques. Então, esse exemplo aqui, eu posso utilizar a ferramenta pincel de recuperação, que é o Band-Aid, ou até mesmo a ferramenta de correção, para retirar pequenas marquinhas da pele, pequenas variações, pequenas sombras e até mesmo fios de cabelo que acabam invadindo. É importante usar um pincel pequeno, de acordo com a área que você vai corrigir, e também sempre capturar uma origem, segurando a tecla Alt,
que tem uma textura parecida. Essa ferramenta é muito poderosa e consegue fazer um ótimo trabalho de aplicação da textura. Depois, para suavizar as olheiras e a textura da pele também, eu posso usar o próprio carimbo, que tem a tecla de atalho letra S. Eu simplesmente jogo um fluxo bem baixinho, tipo 10%, com um tamanho pequeno, a dureza em 0, eu consigo suavizar então pequenas sombras, como a olheira, por exemplo. Algumas marquinhas, micro variações de luminosidade, tudo isso eu consigo ajustar sem estragar a textura. Claro que a melhor técnica que existe no Photoshop para você fazer o melhor tratamento de pele possível com a maior naturalidade é uma técnica chamada separação de frequências. Porém, é uma técnica um pouco mais extensa e que eu não teria tempo de ensinar para vocês aqui de acordo com o tempo que a gente tem. Só para você ter noção, separação de frequências é um módulo inteiro do nosso curso Bipro Online completo. Então aqui eu estou mostrando para você as ferramentas que você pode utilizar para conseguir um bom resultado. Mas saiba que existe uma técnica mais elaborada que entrega um melhor resultado dentro de um menor tempo. Mas se você praticar essas ferramentas, você já vai conseguir um bom resultado. Eu suavizei aqui a pele, suavizei as olheiras e já consegui fazer um retoque de pele. Então a terceira etapa é o retoque, seja o retoque de pele, o retoque dos olhos, o retoque da roupa. É nesse momento que é o ideal de você fazer. Olha só o antes e o depois. Agora nós vamos para a quarta etapa do nosso fluxo de trabalho, que é a etapa das luzes e sombras, onde você vai trabalhar a iluminação da sua fotografia para trazer mais volume, mais profundidade e muito mais beleza. E para isso eu separei um exemplo aqui muito legal, onde a gente tem bastante cabelo aparecendo e eu quero mostrar para você como que essa técnica funciona. Primeiro, eu tenho que dizer, existem várias formas de fazer isso que eu vou te mostrar agora dentro do Photoshop. Mas hoje eu vou te mostrar a forma que você vai conseguir o melhor resultado da maneira mais simples, tá? Existem outras formas, dentro do Bipro eu ensino outras maneiras de fazer as luzes e sombras, mas aqui, principalmente para quem está começando, vai ser bem interessante de ver dessa forma, porque é muito prático e tem um resultado muito bom. O primeiro passo é, eu vou criar uma nova camada ao lado da lixeira. Eu vou clicar do lado da lixeira, ele cria a nova camada. Eu até vou renomear essa camada aqui dando 2 cliques para luzes e sombras. E agora então eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada. Lembra da aula anterior? Eu vou mudar o modo de normal para sobrepor, que é o modo de contraste. E para isso eu vou utilizar o pincel com as cores preto e branco, então é só apertar nesse botãozinho aqui para zerar, ou apertar a tecla D no teclado. E com o preto, o pincel preto, eu vou escurecer e com o pincel branco eu vou clarear. Vou usar um fluxo bem baixo aqui, pode ser 5%, 100% de opacidade. E agora nós vamos começar o trabalho de pintura, então eu vou aproximar um pouco aqui com o zoom. E vou começar com o branco, para alternar entre o branco e o preto é só apertar X. Vou pegar um pincel de acordo com a área que eu quero trabalhar, que no caso é o rosto agora, e vou começar a iluminar ó, a testa, as bochechas, os olhos, o nariz. E vou também para o cabelo. Sempre procurando áreas mais iluminadas. E depois que eu faço toda a iluminação, eu posso apertar então o X, selecionar a cor preta e com um fluxo ainda mais baixo eu vou fazer algumas sombras para gerar profundidade, inclusive no cabelo. E eu posso aproveitar essa mesma camada e trabalhar com o fundo, ou seja, eu vou escurecer um pouquinho do fundo para direcionar ainda mais a atenção para a nossa modelo. E se você perceber, o cabelo dela está um pouco mais amarelado do lado esquerdo do que do lado direito. Então o que eu vou fazer? Segurando a tecla Alt, eu vou capturar a cor do cabelo e vou passar um pouco desse lado aqui também para equilibrar. Então eu consigo tanto fazer a luminosidade quanto ajustar a tonalidade na mesma camada com a mesma técnica. Isso é incrível. Posso chegar mais perto com a cor branca e iluminar também o olho dela, bem de pertinho, olha só. Então, essa é a etapa do Dodge and Burn, luzes e sombras. Isso também é um módulo inteiro do workshop Bipro Online, com várias aulas onde eu explico ainda mais detalhadamente como fazer e quais outras técnicas você pode utilizar. Olha só, antes e depois. Olha a diferença que dá, tanto na luz quanto no direcionamento. Parece que agora está tudo perfeitinho, né?
Muito, muito legal. Então essa é a quarta etapa do nosso processo. A quinta etapa é a etapa da colorização, onde nós vamos fazer ajustes, camadas de ajustes nós vamos usar bastante. Então, se você viu a última aula, você vai saber como utilizar as camadas de ajuste. E para isso, eu trouxe um exemplo muito legal aqui de como colorizar uma fotografia usando camadas de ajuste. Eu vou começar utilizando então uma camada de cor seletiva aqui, olha só. Eu vou usar uma cor seletiva para trabalhar na cor do cenário. Vou deixar as florzinhas com mais cor. Vou trabalhar no verde aqui, olha só, para deixar um verde mais interessante. E também vou trabalhar na pele, usando o vermelho. Depois, eu posso usar também equilíbrio de cores, onde eu consigo trabalhar em sombras, meios tons e também nos realces, colocando cores de RGB ou CMYK na minha fotografia. Depois, posso trabalhar com curvas também para adicionar contraste, fazendo aquela famosa curva em S, onde você aumenta as altas luzes e recua um pouco das sombras. Trabalhando também nos canais individualmente, para conseguir uma colorização ainda melhor. E claro, você pode combinar camadas de ajuste com modos de mesclagem. Então eu vou utilizar aqui uma camada de ajuste de matiz / saturação, e vou mudar o modo de mesclagem dela para luz indireta. Isso vai gerar um contraste bem grande na minha imagem e eu posso baixar a opacidade para diminuir. Para finalizar, eu vou adicionar um filtro de fotos, que vai colocar uma cor geral na minha fotografia. Então olha só que incrível. Nessa etapa, nós vamos personalizar as cores da forma como a gente gosta, de acordo com o nosso estilo, de acordo com a nossa identidade, utilizando todos os pilares que eu te mostrei do Photoshop. As camadas de ajuste, os modos de mesclagens e as máscaras. Olha só, vamos ver o antes e depois dessa imagem aqui. Eu vou agrupar os ajustes, e aqui a gente tem o antes, e aqui a gente tem o depois. Então agora nós vamos falar da sexta etapa desse processo de edição, quinta etapa dentro do Photoshop, lembrando que a primeira etapa é no Lightroom, e a sexta etapa então é a etapa onde nós vamos fazer alguns efeitos nas fotografias. Sejam efeitos de luz, sejam inserções, sejam sobreposições. E aqui eu separei um exemplo muito interessante que vai novamente nos lembrar do quanto é importante fotografar pensando na edição. Nesse momento aqui nós estávamos no pôr do sol e o sol vinha se pondo do lado esquerdo aqui do quadro. E aí eu deixei esse espaço, a luz atingiu bem forte no cabelo e eu posso então agora colocar um flare, né, simular uma luz vinda do lado esquerdo como se fosse a luz do sol. E para isso eu tenho essa imagem aqui, que eu copiei de um banco de imagem gratuito, e eu posso simplesmente colar em cima da minha imagem e mudar o modo de mesclagem para divisão. O modo divisão vai eliminar tudo que era preto e transformar o amarelo em luz. E aí eu só vou deslocar essa camada para o canto esquerdo, que é onde estaria o sol, e vou ampliar o tamanho para esse brilho ficar maior. Então essa é a etapa dos efeitos. E se ficar um quadradinho aqui, você pode simplesmente pegar a borracha e apagar. Olha só que brilho incrível que traz para a fotografia e traz um direcionamento do olhar também para modelo. E a última etapa, a sétima etapa do fluxo, sexta etapa do Photoshop, é a etapa onde nós vamos dar o acabamento final para a fotografia. E aí você pode aplicar nitidez, você pode aplicar um contraste final e até mesmo algumas cores finais. Como que eu gosto de fazer isso? Primeiro, para aplicar nitidez, eu vou usar um filtro bem simples aqui, que é o filtro Tornar Nítido, Máscara de Nitidez. Eu vou chegar bem pertinho aqui e vou colocar os valores padrões, que normalmente é 100 e 1. A intensidade é em cima e no meio é a espessura da nitidez. Então eu vou aplicar uma nitidez talvez um pouco mais forte aqui para a gente ver uma diferença maior. Olha só, antes, depois, ficou um pouco alto o raio, então eu vou diminuir. Agora sim. Ok. E também eu posso aplicar um contraste final utilizando o filtro do Camera Raw, que é o filtro onde nós temos todos os recursos do Lightroom. Então eu consigo aqui, por exemplo, abrir um pouco as sombras, caso tenha ficado escuro. Posso aumentar também a claridade, que eu gosto para dar uma marcada a mais. E também aumentar um pouquinho dos pretos aqui para essa foto ela não ficar muito pesada. E aí eu dou um OK e agora eu tenho o acabamento feito. Então essas são as 7 etapas do fluxo de trabalho. Vamos ver aqui o antes e o depois, aqui, ó, antes, depois
dos efeitos e do acabamento. Então essas são as 7 etapas aqui do fluxo de trabalho do Bipro, e agora eu quero te mostrar essas etapas todas aplicadas da maneira correta em outras fotografias. Olha só, quando a gente combina todo esse fluxo, os resultados incríveis que nós conseguimos alcançar. Começando da foto original, passando então pela revelação do Lightroom ou do Camera Raw, que também serve. Nós já temos um ajuste que deixa a foto mais interessante, mas ainda tem muito mais. Então eu tenho limpeza de pele, limpeza de cena, que aqui quase não tinha o que limpar, luzes e sombras, cores, efeitos e o acabamento com nitidez. Olha só o antes e o depois de uma edição completa profissional. É incrível, né? Nessa outra imagem aqui, nós também podemos ver o antes e o depois geral. Olha só. Começando da foto original, limpeza de cena, removendo os carros, ajustes de luzes e sombras, bastante sombras no fundo aqui eu fiz, efeitos e retoque e também a nitidez e o acabamento final. Então essas são as etapas do fluxo de trabalho Bipro. Viu só? A pós-produção é uma construção. São pequenos passos na direção certa para você conseguir fazer a sua fotografia da forma como você sempre quis. Eu sei que não parece fácil, mas pense o seguinte: se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Chegar a um nível de excelência em qualquer profissão vai exigir muito estudo, muita prática e investimento. E na fotografia não é diferente. É isso que vai te diferenciar dos seus concorrentes e fazer você se destacar na sua região. A forma como você lida com a fotografia e gera valor para o seu trabalho vai se refletir nos resultados que você vai ter daqui para frente. Lá no curso Bipro Online, que é o meu curso mais completo, nós vamos iniciar juntos nessa jornada em busca da evolução profissional. Você não precisa se preocupar, mesmo que você não saiba absolutamente nada de Lightroom e Photoshop, você tem as mesmas chances que todo mundo de alcançar esses resultados. Na verdade, o fato de você não saber muito sobre esses programas pode até ser uma vantagem para você, porque você vai acabar não tendo vícios errados que se ensina por aí na internet. Eu sei que você pode achar que eu estou falando isso porque eu já domino essas técnicas e essas ferramentas e que para mim é fácil. Mas sobre isso, eu quero te dar um conselho. Eu também tive que começar em algum momento. Lembra da primeira aula? Eu comecei do zero, estudei, me dediquei e diferenciei o meu trabalho. E hoje eu vivo de fotografia. E você tem as mesmas 24 horas por dia que eu e que todo mundo para lutar pelos seus objetivos e em busca do seu sucesso. Se eu conseguir, se mais de 10 mil fotógrafos que passaram pelo meu curso completo estão conseguindo, você também consegue. Só depende de você. Não adianta só querer, sonhar, inventar desculpas e terceirizar a sua culpa. A gente sabe que o mercado está complicado sim, mas ficar reclamando de quem cobra mais barato que você ou que os clientes não te procuram, na verdade não vai resolver nada. O que você precisa fazer é buscar formas de mostrar para o mercado que você não é só mais um desses fotógrafos. Mostrar que você é um profissional sério e com um trabalho especial, que só você faz e que vale o valor que você acha justo cobrar. Olá, meu nome é Karine, eu tenho 30 anos, sou de Belo Horizonte, sou formada em cinema e audiovisual e desde 2015 eu venho me dedicando exclusivamente à fotografia. Em 2015 eu abandonei um trabalho formal que eu tinha e decidi me dedicar realmente ao meu trabalho, à minha profissão, aquilo que eu gostava de fazer. Na faculdade eu não tive um aprofundamento em técnicas, em edição, enfim, na fotografia. O conhecimento que eu adquiri para poder exercer na função foi através de tutorial, de material na internet, enfim, um trabalho mesmo autodidático. Em 2017, mais ou menos, 2018, eu comecei a acompanhar as redes sociais do Rafael Ferreira, comecei a ter conhecimento do Bipro, mas assim, eu achava que era algo inalcançável para mim. Muitas vezes também questionava a veracidade do curso, a competência do curso. E por esse motivo eu adiei tanto assim o início no curso, E desde o início desse ano pra cá eu venho tendo assim queda no número de ensaios. Antes eu fazia cerca de 2, 3 ensaios por mês e algumas festas de aniversário. E esse ano, assim, devido ao nosso cenário econômico, esses números diminuíram bastante. Então, assim, a partir do início desse ano eu tomei pra mim, uma decisão de que ou eu ia mesmo a fundo na fotografia ou então eu desistia completamente e voltava para o mercado formal.
Foi aí vou voltar ao mercado formal. Aí em agosto, né, de 2019, né, desse ano, eu decidi investir no Bipro. Eu não tinha o valor para pagar o curso, não tinha um cartão, não tinha meios assim para poder bancar o investimento, e aí sentei, conversei com os meus pais e pedi para eles um empréstimo para poder pagar o curso. Eu prometi para eles que no decorrer do curso mesmo eu ia reembolsando eles aos poucos, conforme os trabalhos fossem surgindo, né? Eu realmente assim foi um tiro no escuro. Era a minha última cartada, era a minha última opção. Investi todas as fichas que eu tinha nesse sonho. E peguei o empréstimo com eles, paguei o curso, comecei a fazer o curso. E antes mesmo de iniciar o curso, já aguardando que a plataforma fosse liberada, né, que as aulas fossem liberadas, eu já comecei a lançar, né, algumas propostas, algumas peças de divulgação no meu Instagram, né, das minhas redes sociais, divulgando que o meu trabalho teria uma nova identidade, né, causando um pouco de suspense, enfim, tentando prospectar clientes, né. E aí deu super certo. Criei uma promoção, um pacote promocional, né, com uma mini sessão, eram poucas fotos tratadas, entregues digitalmente, e comecei a prospectar clientes, né, com essa proposta. E logo assim, no meio do curso, já em meados ou no meio de agosto, né, que foi o meio do curso, eu já comecei a receber, eu comecei a ter o retorno assim, do investimento que eu tinha feito e comecei a pagar os meus pais. Consegui pagar eles, ainda sobrou um dinheiro. Eu acabei de concluir o curso, tenho muitos ensaios marcados ainda, graças a Deus. Quem fez indicou para amigos, ou então tem pessoas que fizeram, gostaram e vão fazer com o namorado, vão fazer ensaio casal, vão fazer outras modalidades de ensaio. Consegui assim, criar uma nova identidade visual para o meu trabalho, consegui recuperar a minha autoestima, a minha motivação, a minha vontade de continuar na fotografia. Agora estou assim, com outros projetos, né, visando assim, outras conquistas, mesmo investir agora no equipamento, no material de trabalho, adquirir cada vez mais conhecimento. Isso assim eu devo ao Bipro. Realmente eu posso afirmar que eu sou aquele tipo de pessoa cética que não acredita muito em plataforma online, enfim, desconfiava um pouco, mas vi que hoje para mim foi a melhor opção, né? Eu sou casada, tenho um filho, tenho uma casa para cuidar, então assim, eu não vejo uma opção melhor para mim do que ter adquirido o Bipro, porque com o Bipro eu posso, né, estudar, posso rever as aulas, posso fazer no horário que eu tenho tranquilidade para fazer e posso conciliar tudo isso, a minha vida de dona de casa, de mãe e de esposa. Então assim, muito obrigada equipe Bipro, muito obrigada Rafael Ferreira, porque eu sei que compartilhar conhecimento é mesmo uma atitude de amor mesmo, de carinho, sabe, vocês entregam mesmo, a equipe Bipro, ela entrega a cereja do bolo. Eu falo que assim, poucos cursos entregam a cereja do bolo. E eu tinha assim, muita dificuldade, alguns poucos cursos que eu fiz presenciais, eles não me entregaram a cereja do bolo. Eu sempre ficava perdida ali no meio do caminho, achando que realmente não tinha conseguido, não tinha alcançado o nível que eu precisava, que eu esperava alcançar. E com o Bipro não, foi super diferente. Eu tô satisfeita, eu tô muito satisfeita. Eu tô mais feliz, eu tô mais confiante, tô mais animada, tô com outros projetos em mente. Já tô aumentando, já expandindo já o meu leque de opções. E eu só tenho a agradecer. Eu quero deixar um convite para você que tá aí na sua casa, que ainda não conhece, para você que às vezes acha que não é possível, que você não consegue, que tá quase pensando em desistir da carreira. Não desiste não. Investe em algo que realmente vale a pena. Investe numa equipe de pessoas que sejam mesmo dispostas, que sejam envolvidas em ajudar, em compartilhar conhecimento. E esse recado eu deixo para você, para que adquira mesmo o Bipro e que seja muito feliz na fotografia. Obrigada, gente! E nesse exato momento, tem muitas pessoas querendo se matricular na próxima turma do meu curso online completo, o Bipro. Então, eu vou dar alguns detalhes do que vai acontecer nessa próxima turma e que vai ser diferente de todas as outras. Bom, o que você fez até hoje na sua carreira em fotografia te trouxe até aqui, mas é o que você vai fazer daqui para frente que vai dizer como a sua vida profissional vai estar daqui a poucos meses e até mesmo daqui 1, 2 ou 3 anos. Então, a partir de agora eu acredito que você tem 3 opções e uma escolha a fazer. A primeira opção é ignorar completamente tudo o que você viu durante essa semana nas aulas da Semana Bipro e continuar exatamente como você está. A segunda opção é buscar formas de aprender sozinho tudo o que eu apresentei para você, procurando na internet, assistindo tutoriais e lendo livros. O único problema dessa opção é que assim você vai acabar levando muito tempo e vai aprender, infelizmente, muita coisa errada. E a terceira opção é você seguir o seguinte passo a passo. Neste domingo,
às 8 horas da noite, 20 horas do horário de Brasília, na aula 4, que vai ser ao vivo. Eu vou dar todos os detalhes sobre a próxima turma do Bipro online completo. Eu vou falar o custo, as formas de pagamento, garantias, os módulos, o conteúdo e tudo mais. Mas o que eu posso te dizer é que nós vamos oferecer algo que nunca oferecemos antes. E se você quer saber como se preparar para isso, primeiro, assista a aula ao vivo que vai acontecer nesse domingo aqui na página da Semana Bipro. Esse será o seu grande próximo passo para transformar a sua fotografia. Lembrando também que é a última chance de você assistir as aulas se você ainda não viu aqui da Semana Bipro. As aulas ficam disponíveis somente até domingo e depois a gente começa um novo capítulo juntos na família Bipro. Eu te espero lá. Tchau, tchau.